Olá amigos, irmãos, voltamos com mais um conteúdo, mais um vídeo e hoje iremos falar especialmente para os jovens. Lendo a carta do apóstolo João, no capítulo 2, ele dedicou quase todo esse capítulo aos jovens. Ele começa dizendo: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo. Que coisa maravilhosa. Olha, dê o like antes de você ouvir, veja o vídeo até o final. E se inscreva se ainda não é inscrito. Veja se inscrever-se está em vermelho. Se estiver, só você clicar e já está inscrito. E assim você me ajudará a levar essa mensagem a muitas pessoas que precisam. Se tem alguma importância para você, tem para outras pessoas. Fazendo isso, você está me ajudando a levar. Bem, João escreveu para os jovens diferentes. Ele disse: jovens, eu vos escrevo. E ele não estava escrevendo porque aqueles jovens eram artistas, eram atletas, eram importantes, eram lutadores, eram guerreiros. Não, esses jovens eram diferentes. E as características e a causa pela qual João os escreveu é muito importante a gente saber. Ele disse: jovens, eu vos escrevo porque em seu nome, no seu nome, ele estava se referindo ao nome de Jesus Cristo, em seu nome os vossos pecados estão perdoados. Que coisa maravilhosa. Ora, são 5 razões que João achou especialmente. E ele diz que, pelo nome de Jesus Cristo, os pecados daqueles jovens a quem ele se dirigia e se dirige até hoje, para aqueles que assim andam, estavam perdoados. Isto significa que eles estavam regenerados. Conforme o que o próprio apóstolo escreveu no seu evangelho, das palavras de Jesus, eles haviam nascido de novo. Jesus diz no capítulo 3 de João, ele diz que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E João agora tinha a convicção de que aqueles jovens tinham nascido de Deus e por isso eram regenerados e os seus pecados estavam perdoados. A segunda razão pela qual João escreve a esses jovens diferentes é que eles haviam vencido o maligno. Porque tendo os pecados perdoados e não vivendo mais na prática do pecado, conforme ele próprio, João, escreve nesta sua epístola, no capítulo 5 e versículo 18, que diz... 17, 18, 19, que diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, não vivendo mais pecando, aqueles jovens haviam vencido o maligno. Porque se nós não pecarmos, não cometermos pecado, o diabo, o maligno, não tem ação sobre as nossas vidas. A terceira razão que João achou para escrever àqueles jovens é que eles conheciam o Pai, Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Pai de todos. Eles tinham já conhecimento, eles já tinham encontrado Jesus, e Jesus é o caminho para o Pai e que nos faz conhecer o Pai. Ele disse que ele veio para nos fazer conhecer o Pai que ninguém nunca viu. Deus, o Pai, que ninguém nunca viu, se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Esta foi a terceira razão que João encontrou para dedicar grande parte da sua
carta, da sua epístola aos jovens. Poucos falaram especialmente sobre jovens, mas João dedicou tempo escrevendo para os jovens e agora não para os exortar a sair do pecado, mas porque aqueles jovens já tinham experimentado isso, já tinham saído do pecado. A quarta razão por que João escreveu àqueles jovens é porque a palavra de Deus habitava neles. Eles tinham a palavra de Deus, eles viviam a palavra de Deus, eles seguiam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não só estava na mente deles, mas estava no coração, habitava. Paulo disse isso: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, porque a palavra de Deus tem um efeito enorme. Veja o que Davi, por exemplo, diz. Davi diz no Salmo 119, versículo 9, ele diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. No versículo 11 ele faz uma pergunta e ele responde, ele diz assim: como purificará o mancebo ou o jovem o seu caminho? E ele responde: observando segundo a tua palavra, ó Deus. E no versículo 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi tinha essa experiência desde jovem, desde quando ele foi jovem, ele tinha esta experiência. E agora João escreve dizendo: jovens, vocês merecem a minha atenção para vos escrever, porque a palavra de Deus habita em vós. E a quinta razão que João teve para escrever aqueles jovens diferentes é que eles eram fortes. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Porque eles eram fortes, eles haviam vencido, eles haviam tido os pecados perdoados, eles haviam vencido o maligno, eles conheciam o Pai, eles tinham a palavra de Deus habitando neles, e então eles eram fortes por estas razões. Nós vemos os homens querendo se superar nos esportes, até os mais extravagantes, até os mais violentos, como é o MMA e tantos outros, para que a pessoa ganhe dinheiro e seja famoso. Poucos alcançam isso, mas são muitos os que correm atrás disto, atrás destas coisas. Olha, estas coisas são momentâneas, elas passam, mas João continua escrevendo aos jovens, ele diz que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo sistêmico, o mundo que envolve as pessoas, o modo de vida que vive o mundo passa. Aliás, eles estão procurando uma forma de renovar. Você vê que a televisão está vazia, não existe mais o que apresentar na televisão. Estão inventando tantas coisas e já não serve de entretenimento, porque esgotou a televisão. A magia da televisão está esgotando, está acabando. Por que isso? Porque as coisas do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu espero que você seja um jovem desses. Paulo também fala aos pais. Aliás, João também fala aos pais. Mas eu estou falando hoje do que ele falou aos jovens. Se você é um jovem, observe essa palavra. Essa palavra que eu falei, ela está na primeira epístola de João, no capítulo 2, e versículos 12 a 14.
Quando ele diz que o jovem é forte e vence, ele diz também no capítulo 5, versículo 4, ele diz, esta é a vitória que primeiro ele diz, todo o que é nascido de Deus vence, vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo, vence todos os inimigos. E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o pecado já não tem domínio sobre ele. Deus abençoe você, esta palavra, passe esta palavra em frente, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os seus seguidores, faça que esta palavra chegue a outras pessoas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu volto com outros vídeos que são sempre edificantes e motivadores da sua fé e da minha fé, da nossa fé. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.